Clima quente no início do ano legislativo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal da nossa cidade foi marcada por um embate importante sobre cumprimento ou não da letra fria da lei. Neste caso, o regimento da Câmara, não é? Que é o que determina como se conduz, não é? As votações e as aprovações na Câmara Municipal. Bom, a vereadora Duda Hidalgo, do PT, questionou o presidente da Casa, Isaac Antunes, do PL, por um possível descumprimento do regimento interno. A discussão se deu por causa da falta de acordo para compor os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ permanente, para o ano de 2025. Segundo a vereadora, o regimento interno determina que, na falta de acordo, a matéria deve ser votada separadamente das outras. Porém, o presidente da Câmara, Isaac Antunes, teve outro entendimento e deixou claro que, independentemente do que diz o regimento, o plenário é soberano, não é? Então entendeu Isaac Antunes dessa forma e foi respaldado pelo líder do governo na Câmara, Lincoln Fernandes. Bom, o Isaac Antunes colocou a pauta em votação. Como a maioria das cadeiras é composta por partidos iguais ou simpáticos ao do presidente, claro, a votação, decidiu negar o pedido da vereadora, o que levou a uma discussão de bom nível, porém acalorada e com tons irritadiços. Acompanhe agora o momento da discussão entre a vereadora Duda Hidalgo, do PT, e o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Isaac Antunes, do PL. Vereadora Duda Hidalgo. Senhor presidente, muito obrigada. Eu gostaria de pedir a votação em separado da Comissão de Constituição e Justiça. Então, CCJ não foi aprovada a Senhor votação em presidente. separado. Vereadora Duda Hidalgo, pela ordem. Eu gostaria de lembrar que, segundo o artigo 50 do Regimento Interno, que inclusive você usou a luz daqui, que a votação das comissões ela deveria se dar em separado e que apenas as comissões que têm consenso por uma questão de economia do nosso tempo, enquanto legisladores aqui, a gente faz a votação dessas comissões consensualmente, mas que as duas comissões que têm destaque, elas deveriam ser votadas em separado e que, na verdade, todas as comissões deveriam ser votadas em separado. Então, se for o caso, se não for o caso de se ter a votação em destaque, então eu peço que se vote todas as comissões separadamente, igual está descrito no regimento interno. Vereadora Duda solicita, depois eu vou ler o artigo 50 na letra da lei. Na verdade, eu vou ler antes para que os vereadores possam saber exatamente do que está no regimento da Casa. Artigo 50. Assegurar-se-á nas comissões permanentes, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares, a qual se define com o número de lugares a eles reservados em cada comissão. O que significa? Que na medida do possível, se possível, que nós temos que todos os vereadores têm um lugar assegurado nas comissões. Senhor presidente, você pode, por favor, ler o parágrafo 9º? Parágrafo 9º. A senhora tem as mãos, faça a leitura. Perfeito. Se nenhum partido, bloco atingir o quórum mínimo necessário ou não houver acordo entre os partidos, que é o que me parece é o caso, o preenchimento dar-se-á por eleição no plenário, respeitadas as regras do caput desse artigo e dos parágrafos, procedendo-se para tanto a eleição e, quando for o caso, aos acertos necessários. Nesse caso, senhor presidente, ao que me parece não há consenso, e eu peço que haja a eleição de todas as comissões. Vereadora, onde a senhora leu consenso no parágrafo? A senhora acabou de ler, não existe. Se não houver acordo. Não houver acordo, ou seja, não há consenso. Pela ordem, senhor presidente. Não, deixa eu só esclarecer para a se vereadora. nenhum partido ou bloco, parágrafo 9º, o senhor tem aí em mãos Como também. não houve acordo, nós acabamos de ter uma votação com 18 favoráveis e 3 contrários. Não há acordo. Não há Vereadora acordo, Duda. não há consenso, não há acordo. O plenário é soberano, eu vou abrir já, viu, vereador Lincoln, para Vossa Excelência como líder do governo. O plenário é soberano, ao meu ver, eu vou abrir para o plenário. Se o plenário quer que vote comissão por comissão, como a vereadora Duda solicitou, levantem as mãos. 1, 2, 3 votos para a vereadora Duda, negado o voto por comissão. Pela ordem, senhor presidente,
Obviamente, mas nesse caso está previsto dentro do regimento interno. Inclusive, se a gente for para o parágrafo 11, a gente tem aqui, a votação será para cada comissão isoladamente, iniciando-se pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, seguindo-se a de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle Tributário, e as seguintes, votando cada vereador, tantos candidatos quando forem membros de cada comissão. Agora, eu já venho aqui avisar e dizer para os caros colegas que, infelizmente, se esse regimento interno não for respeitado aqui dentro dessa casa, a nossa bancada será obrigada a buscar o cumprimento do regimento interno dentro do judiciário. Vereadora Duda, Vossa Excelência já sabe da minha opinião. Toda vez que algum político ou vereador procura o judiciário para esclarecer uma questão política, nós diminuímos a própria instituição. Mas Vossa Excelência, fique à vontade. Na minha opinião, e como condução dos trabalhos, como presidente eleito dessa casa, o plenário é soberano. O plenário já escolheu que nós vamos votar em separado uma única comissão, que é a Comissão do Meio Ambiente, e as demais comissões nós vamos votar em bloco. Eu respeito sua opinião, mas é que para Obrigado, vereadora Duda. Mas é que, para mim, o que diminui politicamente essa instituição, eu não respeito as leis que regem essa própria instituição. Nós vamos iniciar um ano com a mesma discussão do ano passado, Perfeito. Vereadora Duda. O regimento interno continua já sendo judicializou cumprido. outras questões, já perdeu outras questões, E você judicialize também. novamente. E agora eu Cite judicializarei. qual que eu perdi. Mas É tá isso. bom, não vamos polemizar. Obrigado. Ao final da sessão, a vereadora atendeu a reportagem do Portal 016 e falou sobre o fato e as possíveis consequências. Vereadora Duda Hidalgo, no seu segundo mandato, com números expressivos de votação, não à toa por causa do seu ativismo, do seu ímpeto, não é? De defender as coisas que você acredita, as suas ideias, com muita força, como a gente viu nesse primeiro dia, né, nessa primeira sessão aqui na Câmara Municipal. Houve um pequeno embate ali com o presidente, segundo a sua visão, não está sendo cumprida, não é, o que determina o próprio regimento da casa. Isso é uma coisa séria, não, vereador? Isso é uma coisa muito séria. Infelizmente, não é a primeira vez que o regimento interno dessa casa é descumprido, igual inclusive foi falado ao longo da discussão. Mas é importante que durante a representação das bancadas dentro das comissões seja respeitado o regimento interno, porque a gente não está falando de uma coisa que vai ter um impacto só por uma sessão, por um mês. A gente está falando da colocação, né, da composição das comissões ao longo de um ano. A nossa reivindicação, ela é muito justa e ela é muito clara dentro do regimento interno, que é quando a gente fala da representação das bancadas a partir da sua proporcionalidade dentro das comissões. E o que acontece? A gente tem uma comissão que é uma comissão muito importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E, ao nosso ver, a bancada do PT, e não é por decisão nossa, por decisão da população, que conseguiu fazer uma bancada petista de 3 cadeiras aqui na Câmara Municipal, aumentou a bancada petista e garantiu para a gente essa representação dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Acho que é uma pena, infelizmente, a gente vê o regimento interno sendo rasgado dessa forma, nem ser, ao menos, respeitado o procedimento de votação da eleição das comissões, mas a gente segue sempre na luta, igual você disse, com muita coragem, sempre trabalhando para a população. Bom, vereadora, a senhora chegou num determinado momento, eu não gosto de usar a palavra ameaça, porque distorce um pouco a coisa, não é ameaça, é um posicionamento, né? A senhora posicionou que em não sendo atendido, né, essa solicitação, que poderia haver inclusive a possibilidade de judicialização. Daqui para frente, quais serão os próximos passos? Ou vai se tentar contornar essa situação? Porque o jogo político, na verdade, é um pouquinho cede aqui, um pouquinho cede ali, enfim. O posicionamento da senhora com relação a esse caso daqui para frente. O que é importante dizer é que não foi só uma questão do regimento interno que foi descumprida. A gente teve aqui 2 questões, né? Que foi primeiro com o procedimento que foi tomado dentro da sessão e o segundo que é com relação à necessidade da representação da nossa bancada dentro da principal comissão da Câmara Municipal. Então, tendo em vista esses fatos novos que infelizmente aconteceram aqui na sessão, a gente vai sentar amanhã com os nossos advogados e vamos ver como é que a gente vai conseguir acionar o judiciário para garantir os nossos direitos aqui dentro da casa. Vereadora, que seja mais um ano de muito sucesso para a senhora na sua gestão e não especificamente personificando na Duda Hidalgo, porque afinal de contas o seu sucesso é o sucesso de uma sociedade, de uma cidade inteira.
Então que a senhora tenha muito sucesso para que nós tenhamos também como aproveitar esse sucesso. Muito obrigada. O nosso mandato é um mandato combativo, participativo e popular. Então, todos os meses a gente tem reunião aberta do nosso mandato. Quem estiver em casa, quiser participar da reunião, está mais do que convidado. Nas últimas semanas de todos os meses, às vezes varia um pouco o dia, porque é muita coisa que acontece dentro da nossa cidade. Mas é sempre importante a gente ter esse espaço de construção conjunta. Eu acho que a melhor política é a política que é construída a muitas mãos. Então, eu não estou sozinha dentro desse processo, não estou sozinha dentro desse espaço. Estou aqui representando muita gente que confiou a mim os votos e que continuou construindo junto com a gente essa caminhada. E quem mais quiser fazer parte de tudo isso está mais que convidado. Onde encontra a senhora nas redes sociais para acompanhar o seu trabalho? @DudaHidalgo13. Tinha que ter o 13, né? DudaHidalgo13. Isso, Hidalgo é meio difícil de escrever. HIDALGO. DudaHidalgo13. Sucesso, vereador. Muito obrigada. Agora é aguardar o desenrolar dos acontecimentos. E você tire suas próprias conclusões.